Perfeito? Então, é o nosso convite, né, usual no início da aula. Quem gostaria de fazer a prece de abertura? Hoje eu faço e vou ler um trechinho do Minutos de Sabedoria. Que ótimo. Vamos então procurar nos acalmar para sentirmos mais próximos de nós, o nosso mentor, os amigos espirituais que sempre nos auxiliam. Procuremos deixar as preocupações justas do dia a dia um pouco ao lado, entregando nas mãos de Jesus, de Deus, para que consigamos manter o foco na aula de hoje, absorvendo o máximo que pudermos. Não deixe que a calúnia perturbe sua vida. Não se nivele ao caluniador, para que não seja igual a ele. Não responda nem se altere. Continue sua estrada, se está com a consciência tranquila, e não modifique seu modo de viver só para obedecer ao caluniador. Talvez seja isso que ele quer, tirá-lo do bom caminho. Não lhe obedeça, caminhe para a frente imperturbavelmente. Que a prece que Jesus nos ensinou possa iniciar os trabalhos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, Gilberto. Então, bem-vindos todos. Então é isso. Olha aí, a gente está na Lei de Igualdade e esse é o último roteiro desse módulo, né? Falando das desigualdades, das riquezas, as provas da riqueza e da pobreza, né? A gente já tocou nesses temas, né? Então, obviamente que a gente vai revisitar aqui, ver se tem alguma perspectiva nova, se a gente resolve esse problema de uma vez. Mas é sempre bom a gente revisitar esse tema, que é sempre um tema, né, que domina aí as nossas questões do dia a dia, né? E aí eu propus para vocês algumas questões, né, que são essas aqui, né? Por que que a riqueza é necessária? Se realmente é possível haver a igualdade, né? E se não é das riquezas, como é que seria do bem-estar? E a questão do direito à propriedade, né? E, finalmente, qual a prova mais difícil, riqueza ou miséria? A gente está aqui com um número que eu acho que dá 3 grupos. Então, eu proponho que o grupo 1 trabalhe a questão 1, o 2 a 2, a 3 a 3, e todo mundo trabalha a 4. Que tal? Ótimo. Tudo bem? 15 minutos? Sim. Vamos ver. Joia? Vamos lá. Então tá bom. Então, boas conversas, pessoal. Até daqui a pouco. Você vai colocar no chat as perguntas? Eu não vou conseguir com o esquema que eu tenho aqui hoje, mas as perguntas estão lá no WhatsApp. No WhatsApp. Deixa eu parar aqui o... Voltou a gravar.
Oba, todos de volta. Voltando. O pessoal chega rápido assim, né, do recreio, né? O negócio é... Arrancaram a gente da conversa. Arrancaram, primeiro aviso, a gente ignora, nossa. né? A gente ignora e vão lá e puxa. O tempo nunca é suficiente, né? Mas que bom, pelo menos agora a gente continua conversando aqui todos juntos. Perfeito. Sim. É isso aí. Então, o Emerson e o Gilberto ficaram com essa primeira pergunta, né? Por que a riqueza é necessária? Né? Deixa eu voltar a imagem, o som aqui. O Emerson vai me representar aí. Emerson, falou diga com muita lá, propriedade. A riqueza é necessária? A riqueza é necessária porque se tivesse todo mundo igual ali, balanceado, não ia ter progresso, não ia ter, assim, estabilizar em tudo, progresso, conhecimento, no progresso espiritual também, principalmente, né? Uhum. Então é isso, eu acho que a riqueza ela é necessária, assim, né? Para a evolução material e espiritual. Mas não era melhor que não houvesse riqueza? Todo mundo... riqueza é o mal e tal, né? Todo mundo ficaria... Não é assim, né? O que vocês acham? Queriam ser todo mundo rico aí da sala ou não? Hein? Então... Mas essa não é uma pergunta muito comum, né? Mas é uma pergunta interessante, né? Por que a riqueza é necessária no mundo, né? A resposta vai variar, né? Se a gente considerar materialistas ou, eventualmente, algumas posturas aí com foco político, que não é o caso aqui da gente entrar nesse mérito, mas para aqueles que não têm na sua religiosidade a ideia da reencarnação, aí normalmente fica um pouco difícil de falar, não, a riqueza é necessária. A riqueza, ela é necessária quando a gente percebe que a vida futura existe, a vida espiritual é uma realidade, e, portanto, a gente também já teve outras vidas. E aí, com a justiça divina, ele vai usar a riqueza para o progresso. Vai ficar nessa situação do progresso, ajudando a humanidade a evoluir, né? Riqueza é recurso, né? Exato. E assim, a grande questão é o que você faz com a riqueza, né? Então, se você usa para usufruto próprio ou, enfim, para qualquer finalidade que não é útil para os outros, aí ela está sendo desperdiçada, né? Mal usada, né? Mas se você está usando enterrar de o talento, né? Exatamente. O talento não faz aquilo mas essa parábola é excelente, né, Clarissa? Porque talento até era uma moeda, né? Era o nome de uma moeda. Né? E, ao mesmo tempo, o talento é um dom, né? Um recurso que você tem, né? Habilidade que você desenvolve, né? E também precisa botar em prol, né? Botar em prática, botar para funcionar. Porque se a gente não usa ou usa mal, da próxima a gente vem meio, sem, né? Exatamente. Justamente fazer bom uso, né? De tudo, tem que fazer bom uso. Então... se desperdiça ou usa de forma errada, vai se arrepender tarde. Quando o homem começou a poder guardar comida, ele começou a poder se dedicar a outras coisas, né? E a criar, vamos dizer assim, aumentar o bem-estar dele, né? Você imagina, quando a gente era homem da caverna, a gente vivia caçando, vivia coletando, né? Do momento que você começa a plantar, você consegue guardar comida, né? E aí, isso é riqueza. Quando você guarda comida, ou quando você tem uma... como é que se diz? Um rebanho, né? Às vezes de um animal domesticado, etc. Aí você não precisa sair correndo para, né, caçar alguma coisa. A comida está ali na tua mão, né?
Aí você pode desenvolver a arte, você pode desenvolver o conhecimento, você pode desenvolver, né, a linguagem, a escrita, A coletividade, construir, né? construir Viver, casa, viver em conjunto, porque conviver em conjunto, os homens começaram a fixar o local, né? Anterior a isso Vai era ser tudo nômades, nômade, né? né? tudo nômade, Exatamente. né? Depois Aí as começaram casas a... ficam melhores, né? Ficam mais Você vai firmes. usando mais a inteligência, né, para progredir em vários Sim. aspectos, né? Exatamente. Guardar comida foi uma primeira poupança, né? Primeira forma de É a poupança, né? primeira poupança, Tal, isso né? mesmo, Marco. Moeda do sal, vai ter É, trocas. é poupança. O resto foi sendo inventado. Inventaram a moeda depois e tal, né? O meio de troca. A gente foi tornando isso mais complexo, Hoje né? já temos os bitcoins, né? As moedas, criptomoedas, né? Exatamente. Então, no plano espiritual, é só criptomoedas que vai prevalecer. O bônus hora, né, Marco? É o estrelinhas, como diz o Abel, né? Estrelinhas, não. É isso aí. Mas é isso. Então, a riqueza é que ajuda a gente criar mais bem-estar, né, para todos, né? E isso que Emerson e Gilberto trouxeram, né, o nosso progresso, tanto material quanto espiritual, né? Então, esse é uma primeira colocação. E aí aqui os espíritos nos ajudam, né? Qual o melhor emprego que se pode dar à riqueza? E aí eles respondem: nestas palavras vocês vão encontrar a solução. Amai-vos uns aos outros, né? Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. É isso, é ser útil, né? E eu digo assim, para quem tem muito recurso mesmo, capital, né? O mais interessante é criar emprego, né? É criar, né, primeiro produtos, serviços que outros vão usufruir e nesse processo criar o meio de sustento de outros, né? Esse é o principal, né? Dinheiro parado é questionável, né? Faz sentido, gente? Então tá aí né, empreender, né, usar o dinheiro de alguma maneira. E aí finalmente isso, né, a riqueza é o poderoso instrumento de progresso que a gente já mencionou. Desse modo, não quer Deus que ele permaneça longo tempo improdutivo, né, pelo que incessantemente a desloca, né? Então, a gente sabe que a riqueza tenta se defender, mas muitas vezes você vê aí famílias que já foram ricas, né? Povos que já foram poderosos, e isso está sempre mudando, né? Sim. Isso E vai continuar mudando. vai. Né? Então, Teve um outro dado interessante que você colocou no texto, né? De que meio que até estatisticamente, né? Se fosse querer pegar toda a riqueza gerada no mundo no momento e reparti-la igualitariamente, não ia ter recurso para todo mundo. Então, num dos trechos do texto tem isso lá. A gente vai voltar, né? Quer dizer, a própria capacidade de cada um de lidar com o recurso, rapidamente aquele recurso vai mudar de mão, né? E o que parecia que estava igualado, daqui a pouco alguns vão ter mais, outros vão ter menos. Né? Exato. É isso aí. Verdade. Bom, e aí a pergunta que é importante: é possível haver a igualdade das riquezas e do bem-estar, né? Essa foto aí é famosa, né? Vocês sabem onde ela fica? Perto da minha casa. Perto da minha também. Perto da minha. Essa é o Paraisópolis. Paraisópolis com a Giovanni, né? Giovanni. Giovanni Gronchi ali, né? Marca bem essa diferença. E aí, agora é o grupo das meninas.
Sim. Gostei das meninas. Clarissa, Fátima e Jussara. Não era o trio poderoso. É o trio Então, poderoso. fala claramente que esse problema da desigualdade é impossível de ser resolvido, né? Uhum. Primeiro porque os homens não são todos iguais, né? As habilidades não são as mesmas. E aí, aquele comentário que ele estava fazendo, mesmo que se repartisse tudo que existe por igual, rapidamente ia mudar, ia voltar a ser o que era, porque as pessoas não têm o mesmo nível de inteligência e também de dedicação para continuar no trabalho e manutenção, né? Então, Cada um no seu tempo de evolução, né? No seu tempo evolutivo. E, Fátima, talvez só um acréscimo, ou seja, E o movimento, né? Num contexto de liberdade, obviamente, né? sim, com certeza. Se há liberdade de empreender, obviamente essas coisas mudam. Porque Sim. se for um regime de não liberdade, aí óbvio que você consegue manter essa situação, mas aí você sacrifica a liberdade, né? Não, mas aí mantendo o padrão, né, certinho do trabalho, com responsabilidade, com liberdade de crescimento para todos, né? Igual, né? Exatamente. A gente pode pensar assim, né? Se eu dou 10 mil para um sujeito, 10 mil para o outro, de repente ele usa esse dinheiro para fazer um curso, né? E aí já melhora de condição, ganha um salário a mais, aumenta, etc. E já Dar condições, né, de aprimorar, né, da educação, oportunidades de emprego para a pessoa se movimentar, né? Você tem que fazer a sua parte, né? Mas o outro pode receber esse dinheiro e gastar em festa, viagem, roupa, etc. E aí, no momento seguinte, um já está melhor preparado e o outro está sem nada, né? Aquela história da cigarra e da formiga, lembra dessa historinha? Cigarra e a formiga é uma boa. Que a cigarra só cantava, né? E a formiga só trabalhava. E aí, quando chega o inverno, a cigarra está lá sem nenhuma provisão dentro da casa dela, sem nenhum alimento estocado, armazenado, porque ela só cantou, né? Só cantou, né? Aí vai bater na porta Vai bater na formiga. porta da formiga. Aí a gente só brincando um pouquinho, aí na outra reencarnação, uma vem formiga e a outra vem cigarra. Aí a cigarra vai aprender a trabalhar, né? O filho pródigo também. O filho pródigo também é outro exemplo, né? Ele pegou a parte dele e gastou tudo. Qual? Não é verdade? Eu não ouvi, Marco. Eu não ouvi também. O filho pródigo, aquela parábola do filho pródigo. Do filho pródigo. O filho pródigo. Ele pegou a parte dele, e torrou aí pelo mundo afora. Ele botou sem nada, né? É outro exemplo. É verdade. Mas nesse caso o pai recebe ele de braços abertos, né? Eu ia falar isso. Até porque ele já tinha se arrependido, né? E ele queria um recomeço, né? E o pai o recebe. Pela experiência, né? Na verdade, tudo tem uma experiência, na verdade, né? É verdade. Mas, gente, tem uma segunda parte nessa pergunta aqui. E o bem-estar, ele é possível de ser igual? É subjetivo isso aí, né? Explica melhor, Jussara. Porque a gente fala do bem-estar... Acho que é como você... Você está falando com a condição financeira da pessoa. E existe muito sofrimento na pobreza. Só que tem pessoas que vivem na pobreza que elas são felizes. Que aquilo para elas é suficiente, porque não é o dinheiro que importa. Por isso que eu falo que é subjetivo. É relativo, um certo né? O que é suficiente para mim pode não ser para o outro. Como você lida com as situações. O bem-estar. Mas fala, Clarissa, depende como você encara. Está falando que nós conversamos, e nós conversamos como
tem certas coisas que a gente tem a condição de mudar, né? E outras coisas que você tem que buscar aceitar, né? E a sabedoria das duas coisas está naquilo tudo. Bem-estar tem muito a ver com você lida com a sua situação, né? O que você faz também para tendo a riqueza, o que você consegue fazer para ajudar, como você falou, de tentar ver se a gente consegue estar auxiliando, né? Cada um da sua maneira, mas auxiliando, né? Outros a ficar numa situação melhor, como, sei lá, o programa de fome, né? Que a gente junta, busca cada um fazer uma doação para que o grupo possa distribuir cestas de alimento. As pessoas também elas têm que fazer a sua parte, seja de estar se inscrevendo para poder buscar o alimento também, senão não pode esperar cair do céu, né? Então, o bem-estar também tem a ver com você entender a sua situação e você tentar fazer algo diferente, né? Buscar sintonias e buscar mudar aquela condição de alguma forma. Até onde que eu consigo mudar? Né? Tem determinadas coisas que eu posso fazer diferente. É igual você poder ter uma condição financeira maravilhosa, mas você está sempre deprimida e com medo e você não usufrui daquilo e nem permite que outros venham usufruir do seu dinheiro, porque o dinheiro circular, né? Para poder gerar todo o grande limite, se a gente não poder sair, às vezes você tem que ficar, é o equilíbrio, né? Mas a economia inteira perde, porque o dinheiro tem que circular, as precisam sair, precisam gastar, então, usar bem o dinheiro e saber gastar o dinheiro, você está gerando empregos também com isso, né? Então, o bem-estar tem muito a ver de como você lidar com a sua situação, né? E o que você pode fazer para, de repente, também auxiliar aqueles que estão à nossa volta com pequenas coisas. Então, mas é isso, Clarissa. De um lado é a previdência de cada um, né? Ou seja, a responsabilidade que cada um tem nesse processo e a fraternidade dos outros, né? Também. Sim. Não é que é todo mundo igual, mas que todo mundo possa ter o necessário, né? O mínimo. Lembrando, como disse a Jussara, que o necessário e trabalhar para isso, né? É igual para o outro, né? Claro, e até trabalhar nas pequenas coisas de tipo votar bem, né? Você não é para ser egoísta, mas de tentar ter melhores condições, melhores empregos, todo mundo ganha com isso. A pobreza é uma marginalização. A Jussara também vive com meia. Pode falar, Caio, eu só estou interrompendo. Só queria falar uma coisa sobre o que a Jussara falou. A Jussara tinha começado dizendo que essa palavra e do bem-estar é uma coisa subjetiva. Eu estava falando disso daí, que a gente tem. É subjetiva, não é verdade? Eu ia contar um caso que aconteceu comigo mesmo. Há muitos anos atrás, aí meu filho estava dirigindo um carro, e uma pessoa que está dirigindo um caminhão, trabalhando com uma empresa, bateu no carro nosso, né? Bateu no carro nosso. Eu tinha 2 carros naquela ocasião. Então, a pessoa, o motorista do caminhão falou, olha, eu estou ocupado, eu vou pagar, eu vou pagar. Então, você deu o endereço dele, vai na minha casa que eu vou te pagar esse dinheiro, vou te pagar esse estrago que teve no carro, né? Meu filho fez um orçamento e saímos um dia. Meu filho me pediu que eu fosse junto. Quando nós fomos chegando no endereço que ele deu, nada mais era do que uma favela. O camarada atendeu a gente na favela, uma pessoa simples, chupando manga, uma casinha simples de favela. Eu fiquei bobo, falei, não vamos pegar o dinheiro desse homem, não, coitado, está precisando de dinheiro, vai pegar ele pagar a gente. Ele fez questão de pagar. Visse que ele estava vivendo uma tranquilidade naquele lugar, uma pessoa simples, estava bem ambientado na casa dele, e atendeu muito bem a gente e fez questão de pagar. Então, é um caso típico, né? De estar bem localizado, embora num ambiente bem simples, mas ele estava feliz no lugar onde ele estava morando, devia ter suas amizades ali por perto, e era o lugar ideal para ele, não precisava mais do que aquilo. Conclusão, tivemos que receber o dinheiro que ele quis pagar, não teve outro jeito. É um caso real esse.
Não, muito bom caso, né? Porque é relativo, né? O que a gente viu isso, né? Na lei de conservação, o que é necessário, o que é supérfluo, né? E às vezes é difícil, né? Porque o que é necessário para mim pode não ser para o outro, né? Mas se a gente soubesse contentar com o mínimo, né? Com o necessário realmente, e saber o limite do supérfluo, o bem-estar é possível, né? É possível. Tanto é possível que a pandemia veio aí e mostrou, né? Todos nós tivemos que É. ficar em casa, parar de sair, parar de ir no shopping, parar de não sei o quê. Ninguém morreu por causa disso. Mas muita gente teve problema psicológico, ficou deprimido. Ok, alguns talvez tenham passado por isso, mas de qualquer jeito teve um lado positivo, o lado de Eu parar, acho. olhar, avaliar e falar assim, mas eu precisava viver antes como eu vivia ou agora, no padrão que eu estou vivendo, dá para viver? Será que a gente Então, precisava ter tantas coisas, né? Às vezes. É o essencial, né, Clarissa? Mas vamos ver aqui o que os espíritos E nos até mesmo dizem. sem trabalhar no escritório, você começa a ver que você não precisa de tanta coisa, né? Tanta coisa que a gente não usa mais. É verdade, verdade. Né? Mas a gente A estava quantidade de comentando doação também da aumentou, né? importância, bastante. Mas a gente estava comentando sobre a importância também da gente buscar fazer diferente, né? Seja por situações que nos somos acometidos, né? Mas de buscar realmente fazer as coisas diferentes para buscar resultados diferentes, né? E tem pessoas que só, de repente, reclamam e aí não sai daquela situação. Você fica sempre, né, naquele mesmo ciclo. Então, é muito importante ter a sabedoria, buscar sintonia, buscar fazer coisas, né, para sair de determinadas estagnações, né? Como tem pessoas que, de repente, nascem pobres e conseguem, né, buscar, né, estudo ou buscar conhecimento e criar uma situação distinta, né? Então, literalmente, é uma pessoa sábia que conseguiu, né, sair daquela situação buscando algo novo. Então, acho que esse negócio do superação, bem-estar né? tem também de não se acomodar e buscar as superações, com certeza. Mas, ó, aqui é só repassar até rápido, porque vocês já gabaritaram essas respostas aí, mas basicamente a igualdade das riquezas absoluta não é possível por conta da diversidade de faculdades e, né, aptidões, né, caracteres, né? Mas aí ele diz assim: tem homens que julgam ser esse o remédio para os males da sociedade. O que vocês pensam a respeito, né? E aí ele diz assim: são sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja, né? Ele diz assim: são meio cabeça dura, né? Não compreende que a igualdade com que sonha seria a curto prazo desfeita. E aí ele fala: combater o egoísmo, que essa é a vossa chaga social, e não vai correr atrás de quimeras, né? De devaneios, né? De coisas irreais, né? Acho que é uma frase bem forte assim, e está exatamente como está no livro dos Espíritos, né? interessante, né, que, assim, voltando na época de Kardec, o materialismo estava vindo numa velocidade razoável, porque a religião ou as religiões dominantes já não satisfaziam mais alguns questionamentos ou perguntas dos homens, e o foco inicial, principal do Kardec era combater o materialismo, né? Nas obras dele a gente vê que... Por quê? Porque o materialismo nos leva a isso. Bom, a vida é uma só, então eu tenho mais é que pensar em mim, ter prazeres e tudo, porque só vou viver uma vez, ponto final. Então, é aquilo que a gente viu, né? Nos dias de hoje, continuamos assim, sim, passado 180 anos, mas 180 anos não é muita coisa na eternidade. Então, É verdade. Mas aí vem aquela pergunta que complementa, né? Será possível a igualdade das riquezas? Se não é possível, então seria possível com bem-estar? E aqui é interessante, eles dizem,
o bem-estar é relativo, acho que vocês falaram, né? Que é bom para mim pode não ser bom para você, mas todos poderiam dele gozar se entendessem convenientemente. E aí vem a próxima pergunta. Será possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Ou seja, quando amarem uns aos outros, né? Quando forem fraternos, né? Aí vai ter bem-estar para todos, né? Acho que esse é o esforço que a gente faz socialmente falando, né? Que não é igualar, né, as riquezas, mas é justamente que a gente possa ser menos Pelo menos egoísta. acabar com a miséria, né? Tem a diferença entre ser pobre e a miséria, que é uma coisa muito triste. Exato, ser menos egoísta, mais fraterno, solidário, né? Nesse aspecto. Bom, aí o que vem aqui eu acho que já é repetição do que a gente falou, né? Porque não são igualmente ricos, porque obviamente não somos iguais, né, em aptidão. Eu não vou ler aqui para não consumir tempo. E aqui ele basicamente fala aquilo, né? Se distribuir tudo, né? Logo está tudo de volta, né? E é importante que haja essa riqueza em alguns lugares acumulada justamente para, né, investir nesse progresso, né? Então, aqui eu acho que é um ponto importante, né? Porque mesmo o homem que detém riqueza no mundo, ele não é senão um usufrutuário, né? Ele é um mordomo daquela, né? Um administrador daquele bem, né? Tanto não é propriedade porque quando ele volta para o mundo espiritual, ele deixa tudo aqui, né? Ele não pode ele não pode reivindicar nada daquilo ali, né? Deixou de ser dele, né? Ficou na terra. Né? E muitas vezes Deus também faz acontecer com que a riqueza saia da mão de um e passa para a mão de outro, né? Então, ninguém pode dizer isso aqui é meu e pronto, né? Muita gente diz assim, não, mas eu construí, né, todo o meu império, né? Né, como se fosse ele sozinho, né? E não tivesse um monte de gente ajudando, né? Ou as circunstâncias que fossem favoráveis, né? Certamente Deus sempre tá por trás, né? Bom, e aqui que é uma frase que eu já tinha trazido para vocês, né? Mas é do Chico, e que ele fala, né, que realmente a grande mudança, né, que eu acredito é aquela que começa com cada um mudando a si próprio, né? Na base do façamos aos outros aquilo que desejamos que os outros nos façam. Muito bem. E quanto ao direito de propriedade, hein? Quando é que ele é legítimo? E aí eu acho que é a Fernanda e a Aidê. O que vocês nos dizem? Fala, Fernando. Então, o que a gente leu e discutiu é que se ele for conseguido de maneira lícita, ele é legítimo. Então, existe o direito à Precisamos propriedade. tomar cuidado, né, Jorge? Que o lícito depende de quem enxerga, né? É lícito é sem prejuízo a outra pessoa. Sim. Né? Outra pessoa, É isso aí. Porque você pode dizer, a lei me permitiu fazer tal coisa, mas, poxa, né, é legal, mas não é moral, né? Não é moral, né? Não é moral, então tem que ter cuidado com o que é moral. Tanta gente vendo lícito hoje em dia que é lícito. Noticiário está cheio disso hoje em dia, não, Fernando? Os ilícitos, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, dizia Paulo, né? Eu posso fazer qualquer coisa, eu tenho livre-arbítrio, né? Mas nem tudo é bom, né? Me convém. Né? Vamos dar risada, mas a gente precisa até tomar cuidado com a gente mesmo, né, Fernando? Mas isso eu acho interessante, né? Porque a gente às vezes olha para essas coisas e tem visões de mundo que olham para isso como sendo
o próprio problema. O problema é a propriedade, né? Tem que abolir. Não, tudo tem que ser do Estado, né? Não é isso que a gente está vendo aqui, né? Mas, por outro lado, existe um chamado, olha, isso está na tua mão, mas é para usar para o bem, não é para usar para você, né? Esse é o, esse é o, esse é o ponto. Né? E uma coisa que a gente discutiu É. é se a riqueza herdada ela também pode ser colocada como lícita ou não. Bom ponto, Fernando. E aí? Se Quer eu falar, sou Ide? herdeiro de um cara que era um grande picareta, e aí? Esse dinheiro está na minha mão. Eu sou culpado disso daí, Fernando? Pois é, a gente quer ouvir as opiniões aí, a gente quer Então, Ide, eu encontrei a resposta, a resposta está na 809 do Livro dos Espíritos, e se eu fizer bom uso dessa herança, eu não vou ser punido, e posso até a pessoa que conseguiu ilicitamente essa herança, ela também pode ser absolvida, dos maus que fez, parte dos maus, né? Do mal que tenha feito. Até porque, como a gente sabe que a lei de reencarnação é verdade, pode ser que fui eu mesmo lá, 2, 3 gerações atrás, que obtive ilicitamente. Se nessa eu me redimo, não deixa de ser um acerto de contas, né? Então... Legal, Gilberto. O Jussara ia comentar algo. A gente até colocou a situação de que Gilberto até falou, bom, acho que até agora nossas heranças são mais ou menos ilícitas, porque tem muito trabalho ainda escravo, tem muita coisa, tem muita ainda injustiça atrás de todas essas coisas que às vezes necessariamente não somos nem nós, mas que se você for analisar mais profundamente, você vai ver que dificilmente você tem alguma coisa que você não tem um pequeno ato ilícito aí. Ou você, né? Por quê? Porque vem as coisas. Se a gente for pensar, vamos pegar hoje, até nós, todas as nossas leis trabalhistas não são tão justas, ou até a lei que funciona nos Estados Unidos, ou em outros países, você não vai encontrar uma que seja totalmente legal, fraterna, perfeita, ou igual para todos, né? Como os nossos ensinamentos. Então, sempre tem uma coisa, mas o que eu pensei e falei muito com o Fernando era no sentido de que, por exemplo, eu dei até o exemplo, vamos supor, herdei da minha mãe uma propriedade, e eu vou ainda carregar algumas coisas que o ato não foi meu, eu estou herdando. E aí depois vem, mas aquilo que eu fiz de bem vai fazer bem a todos? Então, eu e ele ainda ficamos assim, mais na decisão do singular ou do plural, né? Então, o que beneficia a um ou beneficia a todos, né? E aí é legal de ouvir a opinião de vocês. E aí, o que vocês acham, pessoal? Pergunta que a Ide está fazendo. Eu herdei alguma coisa que tem uma origem talvez não lícita, e aí eu estou... De que jeito eu uso esse recurso? É isso, Ide? Isso, você usa esse recurso para o bem. Tá bom. Aí, esse bem que você causou, ele vai redimir quem passou o bem para mim, porque não fui eu que cometi, eu errei, eu herdei uma coisa que já vem com um ato negativo. Eu pratiquei um ato positivo.
Aí o meu disso. ato positivo redime na lei da encarnação ou a pessoa que fez herdou para mim, mas ela vai, né? Boa pergunta, Ide. Eu Então, acho o que deve dar. malfeitor original, ele de alguma forma Eu acho que deve dar uma aliviada, sim. Justamente. Estamos discutindo aqui. Eu acho que alivia um pouco, que talvez vai que ele Cara, também, né? Nós ajudamos com as nossas atitudes, nós Isso. ajudamos o outro, ou porque a gente aprende que cada um é responsável por si. Uhum. Então, quer dizer, aí veio aí uma discussão um pouquinho mais... A evolução é individual, mas nós precisamos do coletivo. Individual, o bem vai ser só para mim, não para quem, mas não é bem isso que fala. Fernando, dá uma lida aí no capítulo do... Deixa eu ver se eu chego lá, que eu acho que eu tenho essa questão aqui, Dê. Deixa eu ver. Só ia colocar uma outra coisa. É 809, Jorge. É 809 do... A gente estava procurando, mas depois o Fernando achou. Deixa eu Normalmente, ver. eu acho que por isso que devagar a gente está tentando aprender que emitir julgamentos não cabe a gente, né? 809, vamos ver. Vamos ver. Então, vamos lá. Quem quer ler para a gente? Eu posso ler. Tá bom. Então lê, Jussara, por favor. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? É hora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram. Como é possível que aconteça? Mas fica sabendo que, muitas vezes, a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele, se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta. Olha aí, porquanto não raro é este último quem a provoca. Uhum. Bom, você viu a frase final? A frase final é: não raro é este último quem a provoca. Então, aqui a gente também tem que tentar entender a colocação. Se essa herança não é o exemplo que a ID e o Fernando colocaram, de um parente direto meu, ou meu pai ou minha mãe, aí pode cair naquela situação que a gente falou. O próprio espírito que está na atual encarnação como neto, bisneto, com herança na mão, pode ter sido o causador. O que eu ia colocar é que o aspecto aí deve ser sempre levado em conta, que a justiça maior, ela é feita de uma forma que não há como deixar a intenção de lado. A intenção sempre vai estar exposta, né? Eu pessoalmente achava que se o espírito anterior, né, de fato não tivesse nenhum papel no bom uso dessa herança futuramente, eu acho que não veria por que ele receberia alguma reparação. Mas aqui está implícito que ele está envolvido no bom uso que o descendente dele está fazendo, né? Né? Porque eles, não raro é este último quem a provoca, ou seja, de alguma maneira, mesmo espiritualmente, ele está ali ajudando quem está agora no comando a usar bem a riqueza. Aí, obviamente, que ele está se redimindo, né? Eu acharia difícil se ele estaria se redimindo só não fazendo nada, né? Mas é interessante esse ponto. Mas eu entendi que aqui ele está comentando que ele está tendo uma atuação pós-morte, né? Depois de morrer como espírito, em auxiliar a mudar a situação, né?
Eu também entendi. Gente, resumindo, né? Cada caso é um caso, porque o cara pode querer fazer essa reparação, como pode não querer também, não é? Não, claro, e se ele não quiser, aí que a gente está falando, acho difícil que ele se beneficie, né? É por isso que os espíritos começam dizendo, é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito. Então, é fora de dúvida, não é para ter dúvida disso. Sobretudo se o ignoram, né? Então, aí ele já coloca, no caso, no exemplo aí, se meu pai deixou uma herança para mim, mas eu não sei ou não acompanhei a forma como ele adquiriu aquilo, não é correto eu ser responsabilizado. Se eu souber, se eu tiver a consciência, aí a intenção do que eu fizer com aquilo, eu vou estar co-participando. Então, é assim que eu percebo. Eu também. Alguém viu diferente? Estamos alinhados aí nessa interpretação? Sim, eu acho que sim. O importante é usar bem, né? Mesmo que ela tenha uma origem ruim. Né? A própria Ide falou, né? É difícil saber se a gente não está ferindo alguém, né? Em algum momento. Porque, Jorge, esse lance de mansões amaldiçoadas é para filme de terror, né? Porque aqui a gente está para crescer. Então não existe um dinheiro amaldiçoado, ele tem que tem que ser benéfico. Ele tem que ajudar, né? Isso é para filminho. Transmutar, né? Você pode sempre transmutar. Mas você sabe, Jussara, você falou um negócio interessante, porque a riqueza é uma coisa, né? É uma capacidade de você atuar no mundo, né? O que dá o mal ou o bem para ela é quem usa, né? É como uma faca é uma faca. Você vai usar isso como uma arma, ela continua sendo a faca. Você que está sendo, né, violento. Mas se você usar isso para, sei lá, cozinhar ou qualquer outra coisa, você está usando de uma forma útil, né? Então a riqueza não é ruim nem má em si, né? O que é bom ou mal é o uso que a gente faz dela, é a relação que a gente tem com a riqueza, né? O Beto estava falando do materialismo no início, né? Se a riqueza é um objeto, né, de desejo muito intenso, né? Estou muito ligado ao materialismo, às coisas e os prazeres que eu vou poder ter com aquilo. Aí, para mim, aquilo ali é um mal enorme, né? Mas, por outro lado, eu tenho recurso e digo, puxa, eu vou empreender, vou ajudar, vou criar uma fundação, vou... Nossa, que bom que você tem riqueza, né? A gente está falando em termos de riqueza, né? Um camarada morre e tal, deixa uma fortuna para uma pessoa, aí fala, vou confiar que você dá conta do recado. Mas a gente pode comparar, sabe com o que também? O sujeito morre, deixa um filho com problemas aí de saúde, ou uma mãe, sei lá quem. Você passa, olha, você é uma pessoa caridosa, você pode assumir, por favor, essa responsabilidade de ficar com esse parente meu, com esse meu filho, com minha filha, que seja. É um caso típico também, não é verdade? Agora, a pessoa, bom, muito bem, eu vou te fazer esse favor, eu vou dar um jeito, vou ajudar. É uma modalidade também de repassar alguma coisa para alguém, não é verdade? Não é só em termos de dinheiro, não, mas tem outros formatos de coisas aí. Né? Tem outros cuidados, né? Exatamente, outras coisas, né? Que podem passar para frente, não tem quem deixar, e tem alguma pessoa responsável. Isso é muito comum também, viu? É isso aí. Gente, caminhamos então para a última questão, a questão de todos aí, né? Quem lembra desse quadro aí? Eu lembro. Qual era o quadro? Primo rico. É o primo pobre e o primo rico, né? Exatamente. É Paulo Gracindo e o outro é... Não era da minha época, não, mas me contaram sobre isso. Esse era do PRK-30. Rádio Nacional resumiu o tempo. Dizem que eles começaram no rádio, né? Começaram no rádio. No início era invertido, né? O rico era o que ficou pobre, depois eles mudaram os papéis.
Mas é isso aí, gente. Qual é a prova mais difícil, riqueza ou miséria, né? Segundo o texto, é a riqueza, né? Opa, explica isso, Jussara. Não parece que o senso eu comum não, seja esse, hein? eu não observei isso no texto. No Aqui, texto. ó, deixa eu achar Não aqui. concordo, não, hein? Eles Eu falaram. lembro que no texto está falando, peraí, ó. Contudo, tanto a prova da miséria como a da riqueza são difíceis de serem suportadas, porque enquanto a miséria provoca as queixas contra a providência, a riqueza incita todos os excessos. O rico, entretanto, possui, de um modo geral, mais instrumentos para fazer o bem do que o pobre. Todavia, nem sempre o faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e saciável. Com a riqueza, as suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Em verdade, a alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça. Por quê? Exato. Quanto mais rico e poderoso ele é, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios que se dispõe para fazer o bem e o mal. Mas as Deus duas experimenta o são, pobre pela resignação. as duas são difíceis. Mas diz que aqui eu entendi que o rico tem mais chance de escorregar. Olha. Eu acho que ele quer dizer tão escorregadia, tão desafiante quanto, né? Eu interpretei dessa forma. Vocês também. não acham que a responsabilidade é maior? A responsabilidade, sim, mas não a dificuldade. E a facilidade de você também pecar, cair, enfim, praticar o egoísmo é muito maior no rico. Maior. Praticar o egoísmo, o orgulho. O tempo inteiro. Isso é difícil, isso é difícil avaliar. Até porque a gente vendo e lendo o livro dos Espíritos, o orgulho e o egoísmo nos acompanham, sendo ricos ou pobres. A gente inverte as situações justamente para olharmos, cada um de nós para si, na reforma íntima, isso. Mas não quer dizer que o pobre é mais humilde ou é menos egoísta. Não é. Você não acha ele mais solidário? Depende, não dá para generalizar, não assim para falar tudo. Depende mesmo, Ide. Você deve conhecer algumas pessoas que são revoltadas contra a providência divina e não têm essa capacidade de entender que a pobreza que ele está passando, lógico, se ele não tem noção, religiosidade qualquer que seja, ele não vai olhar, não, mas eu já fui em outra vida. Ele não vai, nem eu, a gente não observa por aí. É um risco de ser revoltado. A gente vê pelo lado da revolta. Ser pobre não quer dizer que é humilde, no sentido da virtude. Não é. É verdade. Mas eu concordo com a ideia. Eu acho que as pessoas pobres mesmo, elas são muito mais solidárias. Eu acho. Eu tenho uma amiga que ela é da alta sociedade mesmo, e ela tá, como já se mexeu com política tal, para querer ajudar mesmo as pessoas. Ela não precisa de dinheiro. E ela se envolveu com um monte de ONGs e tal, e está fazendo um trabalho na Paraisópolis. E ela falou para mim que nunca viu pessoal tão unido, tão solidário, que estende a mão, que tem 2 pães, tira um e dá para o outro. Ela falou, eu não vejo isso na minha vida. Então, assim, eu até fui tomar um café virtual com ela, né? Claro, porque eu sou louca, não saio de casa. E a gente foi conversando um tempão sobre isso. E ela falou exatamente isso que a Ide falou. É um outro mundo, eles são muito mais solidários. Sim, eles se ajudam mas são muito. casos. Eu só coloquei que a gente só não deve generalizar. Só isso que eu concordo com você. O que a sua amiga está falando, eu também, a gente já presenciou, mas não dá para dizer que é de uma forma geral. O que a gente pode pensar é o rico, por causa do egoísmo, por causa do orgulho, normalmente tem uma dificuldade de entender que ele não precisaria de tanto para viver e que ele poderia minimizar a dor do outro. Aí tudo bem.
Aí até tem no texto, tá? A passagem de Jesus. Mais fácil vai ser entrar um camelo, né? Lá a história do camelo passar por um buraco de uma agulha, do que um rico entrar no céu. Jesus colocou evangelicamente isso. E a gente deve interpretar. Não quer dizer que todo rico não vai ser uma boa pessoa, que todo rico vai passar uma vida tranquila. Não vai. Existem outras provações para o rico, né? Não. Nem todo rico, nem todo pobre. Exatamente. É só esse detalhe. Por isso que... Acho que a pergunta até eu terminei no empate com o Fernando. Eu não cheguei a uma conclusão. Eu brinquei com o Fernando, eu falei para ele, Fernando, eu vou para o empate, porque eu não chego a uma conclusão e não cheguei mesmo à conclusão. Eu também sou do empate. Para mim, tanto rico quanto pobre é uma prova difícil. Exatamente. Estamos falando dos extremos, né? Os extremos. Os extremos. Rico, muito pobre. O livro de Fera, Peregrino das Ilusões, é o caso típico do pobre que não se conformou de jeito nenhum. É verdade? É o caso que nós discutimos aí. Bem claro ali, né? Nossa, aquele era revoltado, né? Mas é um aspecto. Esse o Gilberto podia pegar de exemplo mesmo, né? Mas existe. Vamos pegar o exemplo do Pellegrino. Onde ele pecou mais? Quando ele estava com mais dinheiro ou com menos? Onde ele errou mais. Moralmente errou mais. Pecou de todo jeito. Acho que eu não vi o livro que ele estava rico. Para mim, ele teve... Ele estava rico, tudo que ele fez quando ele estava rico, que roubou o sogro, saía, jogava, uma série de coisas. Mas ele continuou fazendo as mesmas coisas que ele fazia quando era pobre. Ele era egoísta, ele não dava atenção para os outros. Verdade. Ele abandonou a mãe, abandonou nele. Ele foi igualmente egoísta. Eu ainda fico no empate. E foi na pobreza dele que ele teve bons amigos que ele não soube valorizar. Foi por aí. Eu não sei se vocês estão vendo, né? Mas aqui a pergunta 815... na pobreza, ele chutou logo de cara a possibilidade dele ser resignado. Não é verdade? Sim. Os dois têm oportunidades. As oportunidades estão para ambos. As oportunidades e as dificuldades estão em ambos. Foi ambição, né? Isso. Mas eu não sei, sinceramente, eu não sei responder. O que é mais? A resposta... Eu acho que eu vou ter que pedir uma prova de muita riqueza para saber direito. Mas, olha, aqui na 815... É exatamente essa pergunta. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? Então vamos ver. A riqueza. E ele responde, são no tanto uma quanto outra. As duas são igualmente difíceis, mas por razões diferentes. Né? A miséria provoca queixas, aí os revoltados, né? E a riqueza incita todos os excessos. É o cara que se deixa levar pelo então acertei na minha resposta de vestibular. Mas certamente as duas coisas são difíceis, né? São bem... Mas ele fala mais da riqueza porque, para o senso comum, a gente não acha que a riqueza é difícil. A gente acha que a pobreza é difícil. As pessoas acham que dá conforto, comodidade. Nossa, o cara é rico, não tem problema, né? Ou ele não tem perigo, mas muito pelo contrário, ele tem muita responsabilidade, ele vai responder muito por tudo que podia fazer, por todo o bem que ele poderia fazer e que eventualmente ele não fez, né? Muito é dado, muito será cobrado, né? Muito será cobrado, né? Esse pessoal, eu vou precisar pedir desculpas, eu vou precisar me desligar porque eu tenho um outro compromisso agora. Então, tá bom, obrigado. Orem por mim aí, por favor. Boa semana. Igualmente. Boa noite. Boa semana. Gente,
Obrigado, Gilberto. Um abraço. Um abraço. Mas vamos caminhando aqui para a conclusão, né? E ver se eu consigo. Ups. Vamos sair aqui. Pronto. Aí a gente tira a nossa apresentação. Pessoal, estamos caminhando aqui os últimos 5 minutinhos. Alguma questão, algum comentário que ainda precisamos acrescentar? Sei lá, foi tão polêmico hoje. Mas eu espero que tenha clareza, né? Primeiro, assim, a riqueza não é um mal, ele é um recurso, né? E para aquele que detém, tem uma responsabilidade, né? Saber usar isso para o bem comum, né? Assim, é uma prova difícil, sim, né? Porque o egoísmo pode levar você a usar aquilo ali só para você, né? E em detrimento dos outros, ou às vezes acumular riqueza prejudicando outros, né? Então, é uma prova complicada, né? E a miséria também todo mundo sabe que né? É uma prova difícil também. Eu acho que essa acho que resumindo, né? E assim, propriedade também não é nenhum pecado, né? Desde que você não tenha adquirido prejudicando outras pessoas, né? Acho que resumindo, aí são os pontos. Não sei se alguém tem algum outro ponto assim que foi marcante de hoje. Então, a gente caminha. Eu não sei se o Marco quer fazer algum anúncio, Marco, alguma coisa que você queira lembrar o pessoal. Ou fazendo dentro do livro Reforma Íntima em Fase de Regeneração, que foi colocada na aula a última aula de agosto, né? Esse livro veio à tona, é um livro muito prático. E bate em muitas questões no nosso momento atual de fase de regeneração, de forma prática, para a gente colocar em estudo. O Gilberto citou um livro aí do Divaldo também. Então, aquele livro está sendo colocado a R$25. Se quiserem comprar, quem não tem, quer comprar lá e pegar direto na secretaria, paga só R$25. Ele custa R$31,90 no livro de capa, né? Pela tabela. Se quiser receber pelo correio, tem mais R$10 de frete. Agora, caso contrário, se alguém for passar lá na portaria, pode pegar por R$25. Novinho em folha. Quem não tiver ainda. É isso aí. Ler sempre é muito importante, né? Para o espírito, então, instruí-vos, né? Depois do amai-vos, né? Acho que é sempre legal poder aproveitar uma boa leitura. Certo. Isso, Marcos. E com isso, partindo aqui para o nosso encerramento, quem faria a prece por nós aqui, no final? Jussara. Hein? Eu não. Mas o senhor está com uma cara de quem está à vontade de fazer prece. Passa para ele, eu quero escutar a prece. Você quer escutar a prece? Você deu um sorriso aí, como eu estou esperando que me convoquem. Posso pedir para você, Jussara, fazer um encerramento para a gente? Tudo bem, vamos Obrigado. lá. Então tá, gente, vamos serenando nos nossos pensamentos, agradecendo pela aula que o Jorge preparou, que todo mundo leve bastante conhecimento, que a gente saiba aproveitar tudo isso que foi nos colocado hoje. Agradecer aos nossos mentores, agradecer por esse encontro tão maravilhoso que a gente tem, né, uma vez por semana. Encerrando a nossa noite com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Assim seja, graças a Deus.
Obrigada, pessoal. Foi muito bom hoje. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Muito boa oportunidade. Se Deus quiser, viu? Boa noite. Semana para todos.